Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas de tratamento de imagem que podem ajudar bastante a melhorar a qualidade da edição de vocês. São 5 etapas que eu sempre considero quando estou tratando as minhas fotos. Eu diria que, com exceção da última dica, não são etapas absolutamente obrigatórias, mas são etapas que eu acho que vale muito a pena sempre considerar, sempre prestar atenção nessas questões para que o resultado do tratamento da sua foto fique ainda melhor. Vamos lá ver no Lightroom quais são essas dicas. Bom, então eu estou aqui no Lightroom, no módulo da revelação com essa foto aberta, e essa fotografia tem uma composição que eu acho bastante interessante. Tem essa série de linhas verticais e diagonais que conduzem o olhar para o casal que está logo nesse cantinho inferior direito da imagem. Mas essa foto é uma coisa que me incomoda, que é uma grande quantidade de informação aqui à esquerda que pouco contribui para isso. Tem uma área, principalmente essa primeira coluna do prédio, que, enfim, não ajuda muito a contar a história que eu quero contar com essa foto. E aí tem uma frase na fotografia que é mais ou menos o seguinte: se não soma, some. E é isso que eu vou fazer. Eu vou eliminar porções da imagem que não ajudam a contar a história daquela fotografia. Portanto, a primeira dica é corte, crop. É muito importante você eliminar áreas da imagem que não contribuem para aquela narrativa que você está tentando contar. Então, áreas que têm pouca informação, ou às vezes tem muita informação, que podem atrapalhar a compreensão daquilo que você está mostrando na sua foto. Então essa é a primeira dica, corte, crop. É muito importante a gente ser capaz de compreender o que é valioso numa imagem e o que pode ser deixado de fora. É claro que esse corte, esse crop, a gente já está fazendo no momento do clique, a gente já está selecionando o assunto dentro da nossa composição de forma que elementos desnecessários não sejam incluídos. Às vezes é difícil, às vezes não é possível, como no caso dessa foto, em função da minha posição, da posição do casal e do que havia à direita desse casal. Então, aqui no Lightroom a gente vai cortar, a gente vai eliminar aquilo que não interessa. Eu vou abrir então a ferramenta de crop, que está na barra de ferramentas de ajustes localizados logo abaixo do histograma. E veja, eu vou remover áreas dessa composição que não me interessam. E aí eu concentro ainda mais a atenção naquilo que é importante na foto, que é o casal lá à direita. Uma dica interessante aqui na ferramenta de corte é o seguinte: a gente tem esse padrão de quadriculado como overlay, mas se eu pressionar a tecla O no teclado, veja que outras linhas aparecem e podem me ajudar a definir o meu corte. Uma dessas opções é a espiral áurea, olha só. E aí eu posso utilizar essa espiral áurea como guia para fazer o meu corte. Se por acaso a sua espiral áurea não estiver nessa posição, ou se o assunto principal da sua foto não estiver no canto direito, você pode pressionar o atalho Shift O, e aí a espiral áurea muda de posição. Veja, então eu consigo, através da ferramenta de corte, inclusive, identificar quais são os pontos mais fortes, os pontos de força da minha imagem. E nesse caso aqui, eu consigo resolver muito bem dessa maneira, faço o meu corte. Agora eu tenho uma foto que tem muito mais força, porque o casal aparece de uma maneira muito mais evidente na imagem. Portanto, a primeira dica é corte, crop. Remova tudo aquilo que não interessa no seu enquadramento e na sua composição. Vamos então para a segunda dica. Veja, eu tenho aqui essa fotografia, que foi uma foto feita para um catálogo de uma exposição. E nesse caso, o meu objetivo era ter o máximo de fidelidade de cores. Eu precisava que a cor da minha fotografia correspondesse no máximo à cor da obra de arte. E para isso eu estou usando aqui nessa imagem, veja, eu vou ampliar para a gente perceber isso, um Color Checker. O Color Checker é esse dispositivo que tem uma série de referências de cor, inclusive referências de cinza neutro. Dessa forma, eu posso fazer o balão de branco da maneira mais precisa possível. Eu pego o meu contador aqui no balão de branco e clico nesse quadradinho de cinza e veja, imediatamente o balanço de branco da imagem é corrigido. Então eu tinha isso e agora eu tenho isso.
eu tinha isso e agora eu tenho isso. Então, nesse caso, o balanço de branco é utilizado de forma corretiva para eliminar qualquer invasão de cor da luz que está iluminando o objeto que a gente está fotografando. Mas nem sempre precisa ser assim. E essa é a segunda dica, então. Use o balanço de branco de maneira criativa. Se você não tem a necessidade de reproduzir fielmente as cores, o balanço de branco pode ser uma grande ferramenta para você contar a sua história também. A gente sabe que tons quentes, tons mais amarelados, te dão a sensação de acolhimento, de carinho, de amor, de ternura. Por outro lado, tons frios vão te dar essa sensação de afastamento, de tristeza, e portanto você pode jogar com essa variação de cor para contar uma parte da história que você está querendo contar com a sua foto. Nesse caso, dessa imagem, veja, é a primeira dança dos noivos num casamento. A gente tem uma fotografia interessante, mas o balanço de branco é um tom bastante frio. E se eu altero isso de maneira criativamente, aumentando a temperatura de cor, olha como essa foto fica bem mais interessante. Então eu tinha isso e agora eu tenho isso. E é claro, eu estou considerando aqui que isso é um casamento. O casamento é um momento de alegria, de amor, de carinho. Portanto, tons quentes, a mim, me interessa mais. Para mim faz mais sentido ter um casamento com tons mais quentes do que com tons mais frios. E portanto, nessa fotografia especificamente, isso pode ser claramente visto. Se eu trabalho com tons frios, eu tenho uma foto ok, mas se eu trabalho com tons quentes, para mim, pelo menos para o meu gosto, essa foto ganha uma outra atmosfera, ganha um outro clima. Então, usar o balanço de branco de maneira criativa pode ser também um recurso muito interessante para você contar ou para fazer parte daquela narrativa que você está querendo construir com a sua fotografia. Vamos então para a terceira dica. Nessa foto eu tenho uma questão aqui que me incomoda um pouco, que é a distorção de perspectiva da estrutura desse local onde acontece a cerimônia de casamento. E essa é uma das etapas que eu sempre considero. Portanto, a terceira dica é: ajuste a perspectiva da sua imagem, alinhe as linhas da sua foto. E eu vou fazer isso aqui no subpainel de transformação. Como eu vou utilizar um dos comandos automáticos do subpainel de transformação, a Adobe recomenda que você habilite a opção de remover desvio cromático e ativar correção de perfil, que estão logo acima no subpainel de correção de lente. Então a gente faz isso, e aqui as duas opções que me interessam para essa foto são o botão automático e o botão pleno. É claro que eu posso fazer esse ajuste de maneira manual, utilizando essa gradezinha aqui à esquerda, mas para essa foto o ajuste automático vai ser mais do que suficiente. É uma alteração de perspectiva que não é muito intensa. A diferença entre o ajuste automático e o ajuste pleno é o seguinte: o automático vai corrigir as distorções verticais e horizontais, tentando preservar o máximo possível da sua fotografia. Então, quando você utiliza o ajuste automático no subpainel de transformação, você tem uma correção de perspectiva que parece um pouco mais natural. Por outro lado, o ajuste pleno é um ajuste um pouco mais radical, porque ajusta as distorções horizontais, verticais e também de nível de uma maneira mais intensa. Então o automático, eu diria, é um pouco mais suave e o pleno é um pouco mais intenso. Nessa fotografia não faz muita diferença, porque a distorção de perspectiva não é tão intensa assim. Mas a gente consegue perceber uma diferença, efetivamente, entre o modo automático e o modo pleno. Veja, o automático e o pleno. O pleno dá uma achatadinha nessa imagem. Você pode escolher entre um e outro. Eu vou ficar para essa foto com a opção automático. Então essa etapa, a terceira dica, é uma etapa que eu normalmente considero quando eu estou tratando fotos, principalmente fotos que têm muitas linhas verticais, horizontais, e essa distorção de perspectiva acaba sendo mais evidente. Vamos então agora para a quarta dica. Essa foto do vestido da noiva é uma foto ok, mas ela está iluminada por igual. E eu posso enfatizar alguns detalhes dessa imagem, direcionando o olhar através da luz
para determinados pontos da fotografia. Essa técnica é chamada de Dodge and Burn. É uma técnica que vem lá do laboratório fotográfico e consiste exatamente nisso. Ao escurecer e clarear partes da imagem, a gente direciona mais o olhar, enfatiza mais determinadas regiões da minha imagem. As áreas mais escuras, elas chamam menos atenção, enquanto as áreas claras atraem mais o olhar. E é isso que a gente vai fazer nessa fotografia. O Dodge and Burn, como eu falei, era usado lá no laboratório fotográfico, mas os programas de tratamento de foto, como o Lightroom e o Photoshop, me permitem também fazer isso. O Photoshop tem, inclusive, duas ferramentas específicas para essa finalidade que chamam exatamente Dodge and Burn. Em português, superexposição e subexposição, que me permitem escurecer e clarear porções da fotografia. O Lightroom não tem uma ferramenta específica para isso, mas a gente consegue fazer Dodge and Burn utilizando as ferramentas de ajuste localizados. É isso que eu vou fazer. Primeiro, nessa fotografia, eu vou fazer um ajuste global. E aí eu vou retomar aquela dica que eu dei anteriormente, na segunda dica, né, sobre o balanço de branco. Usar o balanço de branco de maneira criativa. Então, essa fotografia é uma fotografia de casamento, me interessa para essas fotos tons mais quentes. Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui os valores de temperatura do balanço de branco para dar exatamente esses tons mais quentes. Vou também diminuir a exposição porque isso vai facilitar no meu resultado final. Então, eu já tenho a base da minha foto feita. Eu tinha uma foto com os tons mais frios e mais iluminada, e agora eu já tenho uma foto com um aspecto bem mais interessante. Vou partir então efetivamente para a técnica de Dodge and Burn. Vou nessa fotografia começar com o filtro graduado. O filtro graduado é a quarta ferramenta abaixo do meu histograma, na barra de ferramentas localizadas, de ajustes localizados, e o que eu quero com o filtro graduado é escurecer essa parede aqui à esquerda. Veja, eu podia pensar em fazer um crop nessa foto e eliminar uma parte dessa parede aqui à esquerda. Só que se eu fizer um crop, eu corto o vestido, ou em cima ou embaixo. Então eu vou, portanto o crop aqui eu vou descartar. Por isso, então, eu decidi escurecer essa área mais à esquerda da parede. Apesar de ser uma parede bonita, de ser uma parede interessante, ela não contribui muito para essa fotografia. Então eu vou traçar o meu filtro graduado aqui à esquerda e vou diminuir a exposição dessa região. Veja, ao diminuir a exposição desse filtro graduado, a gente esconde uma parte dessa parede. Então eu posso posicionar esse filtro no local aqui que me interessa. Eu acho que aqui pode ser interessante. A gente pode ajustar aumentando ou diminuindo a suavidade da transição entre a área afetada e a área não afetada. E o que eu tenho aqui é essa região da parede à esquerda escondida, de forma que ela não participe tanto da composição dessa imagem. Posso fazer o mesmo aqui à direita. O que me interessa aqui é o vestido sendo iluminado por esse abajur. Eu posso fazer o mesmo à direita. Então, vou clicar na opção novo para criar um novo filtro graduado e vou aqui traçar esse filtro da esquerda para a direita e, de novo, vou abaixar a exposição dessa área. Veja, agora o meu olhar é concentrado naquilo que me interessa, o vestido e o abajur. O que acontece é que esse filtro da direita, ele apagou um pouquinho o abajur. Porque se eu habilitar a opção mostrar sobreposição de máscara, a gente percebe que essa máscara avança sobre o abajur. E veja que a minha máscara está verde, talvez aí no seu Lightroom você veja a máscara vermelha, simplesmente porque eu pressionei o atalho Shift-O. O atalho Shift-O muda a cor da máscara do meu filtro. Então, ela pode ser preta, vermelha, verde ou branca, dependendo da área em que você está trabalhando. Eu aqui vou trabalhar com o filtro verde, porque como eu tenho tons quentes aqui, o verde se sobressai mais e eu consigo perceber melhor onde ele está sendo posicionado. Mas a nossa preocupação aqui é que esse filtro graduado, ele escondeu um pouco o abajur e exatamente o abajur que eu quero que apareça junto com o vestido. Então eu vou remover um pouquinho desse filtro graduado de cima do abajur. Eu vou habilitar a opção pincel. Aqui embaixo,
do painel de ajuste do filtro graduado, aparece as opções de pincel. Eu vou apagar do filtro, então eu tenho essa opção apagar, o meu pincel então aparece com o sinalzinho de menos lá dentro, e eu vou apagar desse filtro, da máscara do meu filtro, a parte dessa máscara que está avançando sobre o abajur. Então agora o filtro escurece toda essa parte à direita, mas não afeta a cúpula do abajur. Eu vou desabilitar a visualização da máscara, apertando, desmarcando a opção de mostrar sobreposição de máscara selecionada, e a gente percebe isso. Eu tenho essa área à direita mais escura, mais subexposta, de forma que ela não contribua muito para a minha composição. O que eu quero agora é enfatizar o vestido. Então, para isso, nesse caso, é interessante utilizar o filtro radial. Habilito o filtro radial, que está logo aqui à direita do filtro graduado, na barra de opções das ferramentas localizadas, e vou criar primeiro um filtro radial aqui no abajur. Eu quero que esse filtro radial aumente a luminosidade desse abajur. Veja que eu vou fazer esse filtro um pouquinho maior do que o abajur, justamente para tentar dar a sensação de que a luz está passando através da cúpula, né? Então eu vou aumentar a exposição, e veja que quando eu aumento a exposição, tudo, menos o abajur, fica superexposto. Por quê? Porque por padrão o filtro radial acontece fora da área de seleção. Então, tudo que está para fora da área que eu selecionei é afetado pelo ajuste. Eu quero exatamente o oposto, né? Que aquilo que está dentro da área de seleção seja afetado pelo ajuste. Eu vou habilitar a opção inverter aqui na base do filtro radial. Habilitando a opção inverter, apenas o abajur é afetado. Veja, então eu vou aumentar um pouquinho a exposição desse abajur e vou também aumentar um pouquinho a temperatura de cor para enfatizar esses tons quentes da lâmpada. Por outro lado, eu tenho uma área do vestido aqui abaixo que ainda está escura. Então eu vou clarear um pouquinho essa barra do vestido. Eu vou criar um novo filtro radial, venho aqui na opção novo, acima do painel de configuração, e traço um novo filtro radial que vai se concentrar nessa parte inferior aqui do vestido. E vou aumentar a exposição dessa área de novo. Tudo que está por fora do filtro é afetado. Eu quero exatamente o contrário, que está por dentro do filtro. Então habilito a opção inverter e agora é a barra do vestido que vai clarear ou escurecer. Eu vou ajustar melhor esse filtro aqui. Perfeito. E posso ainda trabalhar nessa parte superior do vestido por conta desse contraluz. Esse contraluz é muito intenso e apaga um pouco dos detalhes dessa área do vestido. Então eu vou criar um novo filtro nessa região e vou trabalhar aqui nessa área, diminuindo a exposição. Eu já sei que eu preciso habilitar a opção inverter, então eu vou habilitar aqui a opção inverter e vou baixar a exposição. Dessa maneira, a renda do vestido, dessa parte superior do vestido, fica um pouco mais visível. Então, dessa maneira, eu direciono o olhar para onde me interessa. Vou fechar a ferramenta de filtro radial e veja, eu tinha isso no começo e agora eu tenho isso. Me parece bem melhor, né? Chegamos então à quinta e última dica, que é a nitidez. Use nitidez. Eu acredito que aplicar nitidez é uma das etapas mais importantes para o tratamento das fotos e isso faz uma diferença bastante grande no resultado final. Vamos ver como é que isso pode influenciar no resultado da tua foto. Eu vou utilizar para isso essa mesma imagem e eu já estou aqui no subpainel detalhe, aonde a gente encontra a ferramenta de nitidez. O importante aqui é lembrar que para a gente avaliar a sua nitidez, a gente precisa ampliar a foto em 100%. E aqui a ferramenta de nitidez já me dá uma lupa onde eu posso ver uma determinada área da imagem. Então eu posso pegar essa mirazinha que tem aqui à esquerda e acima, clico nela, levo lá para a imagem, e aqui no meu caso me interessa uma área da renda do vestido,
clico nessa região e essa região vem para a lupa da ferramenta. Aqui, para a gente perceber isso melhor, eu também vou ampliar a imagem na área de visualização em 100%. Então veja, essa fotografia ela já tem um pequeno grau de nitidez aplicado pelo próprio Lightroom. O Lightroom já sabe que você precisa de nitidez, já te dá alguma nitidez. Você pode aceitar isso, ou você pode ajustar da maneira que convier. E lembrando, eu estou trabalhando em RAW. Né? Essa foto é um arquivo RAW. Se você está trabalhando em JPEG, provavelmente a sua foto já vem com alguma nitidez que foi aplicada na própria câmera. Né? Nesse caso aqui é um arquivo RAW. E aqui, se eu aumentar os valores de nitidez, então aumentei a intensidade para alguma coisa aí perto de 100, o raio para alguma coisa próximo a 1,7. O detalhe aqui eu posso baixar um pouquinho, porque senão eu corro risco de aparecer muito ruído, e vou aumentar um pouquinho a máscara. Veja, então apliquei essa nitidez de uma maneira bastante rápida, e olha como faz diferença. Eu vou desabilitar esse interruptor, eu vou desligar esse interruptor que está logo aqui à esquerda do subpainel detalhe, para a gente ver como é a foto sem o ajuste de nitidez, e veja, essa é a foto como sai da câmera, o arquivo RAW como sai da câmera. E veja como parece desfocado. E na verdade não está desfocado. A foto está em foco, foi feita com equipamento de boa qualidade ótica, mas ainda assim há uma nitidez, porque essa é uma condição da imagem digital. Isso é causado pelo filtro Low Pass em sensores CMOS. A gente tem um filtro que se chama Low Pass na frente do sensor, que tem uma série de funções na produção da imagem digital, mas como consequência causa esse pequeno desfoque. Então isso serve para a maior parte das câmeras Canon, maior parte das câmeras Nikon, câmeras com sensor CMOS, a maior parte delas possui esse filtro. E por isso a foto tem esse aspecto desfocado. E agora quando eu ligo a nitidez, olha a diferença, com nitidez, sem nitidez, com nitidez, sem nitidez. Então a nitidez, eu vou deixar habilitado aqui, a nitidez é uma das etapas mais importantes do tratamento da minha foto. Sempre aplico nitidez em todas as fotos que eu trato. Então é isso, pessoal. Espero que essas dicas sejam úteis para você, que você possa utilizá-las aí no seu tratamento. Se você gostou do vídeo, se for interessante, não posso deixar de pedir, curte, comenta, compartilha. Quando você comenta, a gente fica bastante feliz, é muito bacana ter o retorno de quem está assistindo os vídeos. Se você não está inscrito no canal, não se esquece, inscreve, ativa aí o sininho de notificação. Isso é muito importante para o canal, principalmente um canal pequeno como o nosso. Isso faz com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e vai mostrar esse vídeo para outras pessoas que também podem se beneficiar dessas mesmas dicas, desse conteúdo. Muito obrigado por terem ficado até o fim e até o próximo vídeo.